Pode ser que a som não fique boa. Pronto, já estou gravando. Agora, então, meus irmãos, vamos elevar ao Criador a nossa prece habitual. Acompanhemos, por favor. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica sebedista, o Trevo Sagrado, subordinada à ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença do nosso venerando mestre Shebna, de toda a hierarquia espiritual sebedista, e dos nossos dirigentes do Trevo Sagrado, da parte espiritual astral, para que, em conexão conosco na parte material, conduzam e orientem os nossos trabalhos. Pedimos também, mais uma vez, a presença de todos os guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, nossos trabalhos estão abertos também no plano material. Bom, prosseguindo o nosso trabalho de hoje, pedimos agora ao nosso irmão Gilberto
que abra o seu áudio e a palavra, então, é sua, meu irmão. Nosso irmão Gilberto Biron, ele vai falar sobre as auras humanas. Pronto, meu irmão? Obrigado, irmão presidente. 19h35, você tem até 25, e se precisar mais algum, me diga. Tá bom. Queridas almas irmãs, antes de analisar a mensagem, eu queria desejar um feliz aniversário para a nossa Roseli, que ela estará completando mais um aninho de vida amanhã, né? Então, parabéns, Roseli, que Deus abençoe e continue lhe iluminando e que nessa encarnação você possa concluir tudo aquilo que foi determinado. Força, né? Força. Agora, nós vamos, Jair. Eu leio por aqui, né, Jair? Então, tá. Auras humanas. Todos os homens podem ter uma aura sadia e também que transmita a diversidade de impressões enfermas que poderá levá-lo a um estado de sofrimento ainda pouco estudado pela ciência. Nós vemos eu vou fazer mais, completando aqui, viu, Jair? Existem as auras material que envolve o corpo de matéria grosseira. Existe também a segunda aura, a que envolve a alma do homem. Vamos, em primeiro lugar, falar da aura que envolve o corpo físico, pois ainda faltam muitas descrições sobre ela para que se possa penetrar na segunda aura, a aura mais quintessenciada, mais perfeita do que esta do corpo grosseiro. A aura tem uma forma ovoide e envolve o corpo do homem como se ele estivesse dentro de um corpo de luz. Ela é mais larga na cabeça e em volta dos ombros. O mesmo se dá com as meninas até a puberdade. Nesta ocasião, a luminosidade se dilata ao redor da bacia até chegar a 20 ou 25 centímetros, isto de acordo com a matéria a qual se encontra integrada. Matéria mais perfeita ou mais inferior. De perfil, ela é mais larga do que de frente. A temperatura e a umidade não exercem influência sobre ela. A aura se divide em 3 zonas. A primeira zona é uma borda escura de meio centímetro de largura que envolve o corpo físico, dilatando-se com a enfermidade ou o nervoso, alcançando até 8 centímetros, a ponto de ser necessário muito tempo para que ela volte ao normal. A estrutura desta aura é granulosa e inclinada a estrias. Pelo desregramento nervoso, o homem poderá se transformar em um enfermo. A segunda aura, ou a segunda zona, é a zona interior. Envolve a primeira aura e a encobre. Ela tem de 3 a 8 centímetros, variando de acordo com as qualidades da matéria à qual se encontra integrada. Ela é densa e apresenta estrias perpendiculares ao corpo. A sua borda exterior é sinuosa e recortada. Não possui luz própria e as suas estrias se unem em feixes. A terceira zona, ou zona exterior, envolve ambas as auras anteriores e apresenta raios brilhantes que aparecem e desaparecem consecutivamente, formando deste modo os 3 grupos ou zonas que encobrem o corpo do homem. Nos hospitais, os doentes calmos têm uma aura normal, embora a primeira zona tenha uma pequena dilatação, enquanto que os doentes nervosos e revoltados têm uma elevada dilatação. Nos loucos e em muitos indivíduos nos quais as células cerebrais não se movimentem, como uma célula sadia, a primeira zona tem falhas, circula, apaga-se, acende-se, como nos letreiros luminosos do mundo material.
O valor das vibrações já foi comprovado no meio da ciência material, pois já não há mais dúvida entre os cientistas que tudo é formado por uma vibração, que tudo obedece a esta vibração na integração dos elementos que compõem o objeto, ou na dissipação ou desintegração desses mesmos elementos devido a uma vibração superior. A aura, ela tem cores, né? Então, nós vamos ver. As cores das auras são divididas em 3 séries, a saber. A primeira é branca azulada, para as pessoas com faculdades mentais tendentes a ultrapassar a média. A segunda é cinzenta azulada, de faculdades mentais médias. E a terceira é cinzenta para os indivíduos de faculdades mentais inferior à média. As auras das pessoas de boa saúde são simétricas, enquanto as pessoas doentes se apresentam com manchas e, no lugar da moléstia, a aura se torna menos distinta e contém lacunas. A aura é o múltiplo revestimento do homem através das camadas sucessivas da matéria. É uma vibração íntima que expressa as reações do homem através dos plexos cósmicos. As auras, através de vibrações, podem chegar ao ponto de ampliarem-se, ou seja, dilatarem-se no estado de nervosismo ou de moléstia, a dilatação da aura. A dilatação provocada pelo nervosismo atinge dimensões extraordinárias, aumentando as células cerebrais a intensidade dos seus movimentos. Sendo a aura o movimento destas células, e sendo estas células movimentadas pelas energias mentais, as pessoas que têm as suas células em movimentos normais têm auras normais, ao passo que aqueles em que existe aglomeração têm aumentado as dimensões de suas auras, existindo também a diminuição das auras em virtude do mau funcionamento das células ou da diminuição do seu movimento. No estado de síncope, ou ainda no estado hipnótico, a aura externa do indivíduo diminui, enquanto a sua primeira aura, a aura interna, une-se à matéria a ponto de ficar rente ao corpo físico ao qual ela cobre. Aura pensamento. Essa a gente já tem estudado aí, né? O homem pode transformar a sua aura na cor que desejar. Vibrando o seu pensamento nas células que se encontram nos moldes da mente, cria uma aura com a cor desejada. As cores têm as combinações das forças da natureza, os éteres. Julga então o homem que transformou a cor da aura e que poderá conservá-la. Mas as auras têm cor dos planos atingidos pela mente, indo desde o branco azulado ao cinzento azulado, passando pelo azul celeste, em que o homem observa uma aura apenas com esta cor. A aura varia de acordo com o desenvolvimento mental do homem. Se ele consegue elevar sua mente a um plano superior, ou desenvolve o seu nível de percepção, então adquire numerosas cores que sempre aparecem. Se as cores da aura não são visíveis ao homem, é em virtude da pouca quantidade de matéria desprendida pelas células ou da energia que constitui esta matéria que envolve o corpo do homem. Se uma vibração é feita sobre o movimento desta célula, haverá distribuição exagerada de energia que levará ao aumento da condensação dessa matéria sutil, ou aura, que envolve o corpo do homem. E essa condensação chega a tal ponto que todos perceberão a aura olho. A cor branca, sempre misturada ao azul, produz confusão na vista humana, em virtude desta não se encontrar aparelhada para perceber isto. Com o desenvolvimento, o homem chega a perceber nitidamente todas as coisas. Tudo é vasto, profundo e simples nos domínios da alma e do universo. Agora eu tenho uma informação aqui também que está na mensagem, mas não é sobre a aura, né? Diz o nosso mestre: no universo, tudo está em movimento, e a diminuição deste movimento produz a diminuição da força de compressão
Com isto, a força de expansão passa a atuar, verificando-se o crescimento das células, cujo agigantamento atrofia as que têm o seu movimento normal, até que se verifica a morte, como se chama no vosso meio. Desconhecendo o homem os meios a aplicar para que se normalize as funções do movimento de uma célula ou a sua diminuição. Toda e qualquer matéria tem a sua energia condensada, que a torna compacta. Há a energia que vem da parte externa para conservá-la no estado em que ela se encontra. Cessando a ação destas energias externas, sobrevém o crescimento da matéria, ou seja, dispersão da energia que ela encerra em si. A transformação desta matéria em energia chega ao ponto de ir tornando-se esta matéria sensível, que aumenta a sua capacidade e o seu tamanho em virtude da perda de energia externa. Para o homem atingir ou conseguir tudo o que deseja, é necessário a harmonização das vibrações individuais com as correntes cósmicas e a concentração do pensamento nela. Tá aí, meus irmãos, essa é a mensagem das aulas. Agora nós vamos analisar essa primeira parte, esses primeiros parágrafos. É o que o mestre fala, né? Ele define como é a aura, né? Ela parece um ovo, né? Maior na cabeça e no ombro, e embaixo mais fino. Ele diz também das jovens, né? Até a puberdade é normal, mas quando chega nessa idade ela se apresenta mais larga na posição da bacia, né? Ele diz também que a umidade, né, e a temperatura não exercem influência sobre ela. Tá? Agora nós vamos analisar realmente as auras. Né? Vamos ver a primeira, né? Vamos analisar a primeira zona que é uma borda escura. É isso aí. Então ele diz a primeira zona é uma borda escura de 0,5 centímetro de largura que envolve o corpo físico. Tá? A segunda, ele fala também, né, que varia de 5 a 8, e a terceira, essas duas são opacas, e a terceira tem um brilho. Né? Então, as três, nós vamos analisar as três porque é importante, né, a gente analisar para a gente ver de que é constituída as auras, né, como elas se dilatam, né, e como elas se retraem. Então, pela parte espiritual, a primeira aura, né, corresponde ao plexo epigástrico e ao chakra sagrado. Né? E ela é considerada fisiológica. Certo? A segunda aura ela é considerada, né, pela espiritualidade como passional e corresponde ao cardíaco e braquial. E a terceira é espiritual, né, corresponde ao frontal e o coronário. Sendo que o coronário ele se liga à glândula pineal, que é considerada a antena da alma, né? Ela que se liga ao universo para a gente. Bom, então, nós vimos aqui o valor da vibração, que já foi comprovado pela ciência, e vimos que, sendo a aura o movimento das células, né? E sendo as células movimentadas pelas energias mentais, então, tudo se complica assim. Então, veja bem, tem uma norma que diz que todo o corpo tem um campo de vibração e ação. Né? Então, uma célula tem um campo de vibração e ação. Esse campo de vibração é a aura da célula. Né? E a ação dela é determinada, né, de onde ela está em funcionamento, o órgão que ela está fazendo parte. Né? Então, vamos ver assim, dar um exemplo de uma célula de um rim. Né? O nosso rim. Um rim tem milhões de células. Então, diz assim, a célula é um corpo que tem um campo de vibração e ação. Esse campo de vibração é a aura da célula, como eu disse. E todas as outras células que compõem o rim têm também o seu campo de vibração e ação.
A soma de cada campo de vibração e ação de cada célula corresponde ao campo de vibração do rim. Está entendendo assim? E é esse campo de vibração, né, que ele se expande e forma a aura interna do homem. Aí você pode botar na aura, viu, querido Manassés? Isso, entendeu? Então, ela corresponde à aura que está mais perto do corpo físico, né? Que tem 0,5 cm de largura. Ela é escura, né? Como ele diz aqui, né? Tem uma borda escura de 0,5 cm de largura que envolve o corpo físico, né? Então, que essa é do plexo epigástrico. Aí vocês podem me perguntar assim, ô Gilberto, o plexo epigástrico é o éter que tem menor vibração, né? O ápis é o que tem menor vibração, menor ritmo vibracional. E por que que o sagrado, que é exatamente a energia cósmica, né? Que é só abaixo da cinética, por que estão juntas, né? É porque é o seguinte, qual é a função do chakra sagrado? Né? É pegar elementos da natureza para constituir a matéria. Então, se o chakra epigástrico, o sistema digestivo está carecendo, precisa de criação de células, né? Então, ele vai atrair da natureza elementos do ápis para constituir as células do ápis. A mesma coisa ele faz com o cardíaco, né? Ele atrai os elementos da natureza para criar o sistema circulatório com o braquial para o sistema, né, respiratório, o coronário, que é o sistema nervoso, né, central, e o vayu, né, que ele é exatamente que divide, a gente sabe, sensibilidade tátil, né, e imaginária. Então, com relação a isso, né, as células elas têm no movimento normal, como ele diz aqui, essa célula tem 0,5 cm de comprimento, de extensão, né, de largura. Se o elemento está nervoso, né, quando ele fica doente, se ele é nervoso, acelera a vibração e acelera o sistema nervoso e vai à mente. Vejam bem, tudo é a mente, né? Onde é que se forma o pensamento? Na mente. Onde é que a aura nossa, né, é criada? Na mente, que é o pensamento, né? Então, quando chega à mente, qualquer vibração de qualquer célula, né, a gente sabe que cada neurônio tem uma ligação com uma célula, né? Um neurônio e uma célula. Então, se essa célula acelera, aquele neurônio, né, que é correspondente, acelera também. Essa aceleração faz com que aumenta a vibração, aumenta a força de expansão, e então essa aura aumenta, né? Ela se dilata de 0,5 cm até 2,5 cm. Está combinado assim? O inverso, se aquele órgão, qualquer um órgão do nosso corpo físico, ele está doente, o que é doença? É deficiência de energia, né? Você lembra que no chakra umbilical, a sugada parte da energia, e determinado órgão fica com menos energia? Então, com menos energia, né, ele recebe energia, reduz a velocidade da vibração da célula, ou das células, ou do órgão que elas compõem. Então, reduzindo a velocidade dessa vibração, o que é que ocorre? A aura daquele órgão, ela diminui a extensão e fica um vazio na aura, né, do homem. Aí fica uma lacuna, como ele diz aqui, um branco, ou mais clara, ou qualquer coisa assim, que um vidente, né, que tem essa capacidade de ver essa célula, ele pode dizer que, com certeza, né, que existe uma doença naquele órgão, né, aí, por aí assim, por aí adiante, né. Então, agora nós vamos passar para, né, as cores das auras, porque acho que aqui já ficou mais ou menos explicado. Então, vamos ver as cores, né? Ele diz assim, as cores da aura são divididas em 3 séries a saber. Aí ele diz a primeira, né?
branca azulada, para as pessoas com faculdades mentais tendentes a ultrapassar a média, né? Aí vem a segunda, cinzenta azulada, de faculdades mentais médias, e a terceira de faculdades, para indivíduos de faculdades mentais inferior à média. Agora, eu queria estudar isso aqui, que é importante para a gente, né? Veja bem, duas ou mais pessoas que têm essa cor da aura branca azulada, né? Elas são próximas, né? Essas pessoas estão próximas, né? Claro que estão, porque tem a mesma velocidade, né, da vibração. Então, entra o que? Nisso entra a lei da afinidade, né? Os semelhantes se atraem. Se duas pessoas têm a mesma cor da aura, é sinal de que essas duas pessoas têm as faculdades mentais, ou seja, têm um grau de evolução, né? Um grau de aperfeiçoamento de suas qualidades, que chega a conseguir uma aura branca azulada. Então, se existe isso, elas estão próximas, a gente pode dizer que elas são almas gêmeas, ou não, né? Está entendendo? Então, pode ser, alma gêmea não quer dizer homem e mulher, né? Pode ser homem, mulher, homem, mulher, homem, né? Isso assim. Então, branca azulada tem afinidade entre si, e são consideradas almas gêmeas porque têm o mesmo grau de evolução, têm os mesmos sentimentos, têm as mesmas necessidades, ou próximas, né? mesmo não, bem próximos, né? Aí vem a segunda, né? Cinzenta azulada. A mesma forma, duas pessoas ou mais que têm essas células cinza, né? Essas cores, né? Da aura, cinza azulada, o que é que acontece? Elas são próximas, ou por afinidade, né? Esse próximo não quer dizer fisicamente próximos, né? Mas vibracionalmente próximos. Pode ter uma aqui, uma no Japão, a outra, né, na China, e são próximos em vibração, são almas gêmeas, assim. Então, o cinza azulado, nessas mesmas circunstâncias, elas são consideradas almas gêmeas e estão próximas, né? A terceira, que é cinza, ela pode, do mesmo jeito, né, estar duas ou mais almas estarem nessa condição, elas são próximas, né? Tem afinidade entre elas. Então, a gente pode considerar almas gêmeas, né? Porque almas gêmeas não quer dizer evoluídas, não. São almas que têm a mesma grau de aperfeiçoamento, ou próximos, né? Bem próximos. Agora, eu vou fazer uma pergunta, né? E vocês respondem mentalmente, né? E eu vou externar o meu sentimento com relação a isso, né? Quando Jesus Cristo disse: amai ao vosso próximo ao teu próximo como a ti mesmo, ele se referiu a quê? Certo? Veja bem, será que ele se referiu às cores das auras, branca, azulada? Bom, o próximo seria branca azulada, mas o cinzento não seria próximo? Não, né? Porque ele diz o próximo, né? E nós somos semelhantes, humanos somos semelhantes. Então, na minha concepção, no meu sentir, ele se refere ao reino animal. Ame os animais como a você mesmo, né? Ou como vocês se amam, né? Isso, quando a gente lê a história de Jesus, quando ele era criança, que ele foi lá no templo, né, sacerdote, era um dia de sacrifício de animais. Ele tinha pouca idade, 7, 10 anos, e ele se chocou muito com aquilo. E ele passou, então, a trabalhar nesse sentido, né, a luta dele contra os sacerdotes era por causa disso, né, faziam esse sacrifício de animais, tá certo? Então, na medida em que a gente vai vendo, né, todas essas situações, a gente vai se esclarecendo, né? Então, veja bem, duas almas, né, que estão assim, né, com essa aura branca azulada, né? Elas podem se encontrar, né, com um amigo, né,
como amigas, como se vem com o compromisso de constituir uma família, está aí. Eu tenho uma experiência minha própria, né? Eu tenho um amigo meu desde 52, e ele tem a mesma idade minha. Né? Então, desde 52, ele era meu vizinho, e aí gerou-se uma amizade entre a gente, né? E durante esses 70 anos, a gente nunca teve uma discussão, nunca teve uma zanga, nada, absolutamente nada, né? E até hoje ele mora na ilha, né, na Salinas da Margarida, ele mora lá e todo dia ele manda um zap para mim, desejando boa noite. Então, é minha alma gêmea, entenderam assim? Ele está lá na Salinas, tem mais de 40 anos que eu não vejo ele pessoalmente, mas continua a mesma amizade. Percebem assim? Então, quando dá alma gêmea, não quer dizer mulher, né? Entendeu? Então, pode, nesse sentido, né, que a gente faz essas colocações, né? Então, eu gostaria também de ver, né, a parte da aura pensamento, né? Que já está quase chegando no ponto aqui. Ele diz que o ser humano pode transformar a sua aura na cor que desejar, vibrando o seu pensamento nas células que se encontram nos moldes da mente. Cria uma aura com a cor desejada. Bom, se eu crio, eu gero minha intenção de uma esfera azul, e eu fico pensando, né? Aí tem um outro sentido isso, né? Se eu penso numa esfera azul, e eu coloco na minha mente, e eu não vejo ela nítida, né? Não vejo, mas eu pensando na cor azul, a minha aura se torna azul. Mas se eu persistir nesse exercício de querer ver a esfera azul, quando eu chegar no ponto de ver a esfera azul com clareza, eu sou vidente, e desenvolvi minha vidência. Isso é um exercício para desenvolver a vidência, tá certo? Então, veja bem, as cores têm as combinações dos éteres, né? Agora, o que é que acontece? O que é pensamento? Né? Ele diz, vibrando o pensamento nas células que se encontram nos moldes da mente. Bom, a gente sabe que é na mente, na energia ou matéria, né, imaginária, que os moldes se formam, né? Que vem em vibração e se forma o molde na matéria, né, imaginária. Aí, agora eu queria mostrar para vocês o seguinte: o que é pensamento? Tá certo? Tem lá uma norma, lá no início, né, quando gerou o absoluto, gerou a necessidade de vida, ele diz assim, olha, quando a matéria necessita de alguma coisa para o seu equilíbrio, ela, a necessidade, emite a sua forma, ou seja, a forma do que ela precisa. Esta forma é a vontade. E a vontade cria o pensamento. E a gente sabe que a vontade é o quê? Energia potencial. E é ela que faz a forma, né, se transformar, né, em vibração. Né? Por exemplo, tem um elefante, aí eu corto o elefante todo em vibração. Né? Isso é pensamento. Né? Quando a gente diz assim, todo o corpo tem um campo de vibração e ação, esse campo de vibração é o pensamento daquele corpo. Se você bate num sino, você está longe e você ouve o som do sino, esse som está trazendo a imagem, esse é o pensamento do sino, está trazendo a imagem do sino, a gente deduz logo, é um sino, né? Que a gente já conhece. Está entendendo? Então, quando se fala em pensamento, não é só criado pelo homem, né? Ou que o homem homem, né? É a alma encarnada, né? Aí a lei é mesmo para homem e mulher. Então, quando a gente cria o pensamento ou recebe o pensamento de fora, né? Ele vem assim. Agora, quer ver uma coisa com relação a isso? Quando a gente, né, nessas células, a gente recebe uma manifestação de fora, alguém agride a gente já estudou isso, né? Então, essa vibração, essa energia que vem quando você fala, é o pensamento da pessoa que está nos agredindo. Essa energia do pensamento atinge
né, as nossas células, no sistema, né, do cardíaco, e essas células aceleram. Não é assim que a gente faz? Né? Então, essa célula acelera. Isso é o pensamento das células nossas. Né? Aí nós não temos responsabilidade nenhuma. Mas quando a gente toma consciência disso e começa a trabalhar nisso, a gente já criou, transformou aquela forma, aquele pensamento das células, agora a gente criou o nosso próprio pensamento, a gente criou a causa. Estão me entendendo? Por isso que Jesus disse, orar e vigiar os pensamentos que vos chegam. Né? Então, na medida em que a gente vai se desregrando, a gente vai vendo, né, que essas coisas. Então, eu vou ver aqui, quando ele se refere ao louco, né? Ao louco. É mais ou menos aqui. Não precisa colocar aí não, viu, Jair? Eu acho que não. Ele, na primeira página, né, o penúltimo parágrafo, ele assim, nos loucos e em muitos indivíduos nos quais as células cerebrais não se movimentam como uma célula sadia, a primeira zona tem falhas, a pequenininha, né? Fica falhando, tem aquelas lacunas, né? Tem falhas, circula, apaga, tal. Então, o que é louco? O que é ser louco? É o cidadão que anda pelas ruas, maltrapilho, todo sem tomar banho, roupa suja. Esse é o louco? Não. O louco para a espiritualidade é a pessoa que tem um pensamento fixo, entendendo? A mente dele só vibra naquilo. Né? Eu vou dar um exemplo assim do nosso nível aqui. Vamos supor que uma pessoa ele seja louco porque tudo para ele, como é que chama? Os políticos, é a política, entendeu? Ele já anda impregnado ali, impressionado com tudo para ele é política, ele fala mal do político quando é de um partido contrário ao que ele né, gosta e ele por aí vai. Então, qualquer assunto que você converse com essa pessoa, ele leva logo para o campo da política. Está percebendo? Então, vamos supor assim, você diz assim, mas, rapaz, a política, vamos dizer, a economia do país está melhorando. Ele, está melhorando mesmo, mas vamos ver, né? O governo está fazendo o quê? A função de campo, aumentando imposto, não sei o quê, não sei o quê. E os políticos lá não fazem nada, leva para a política. Aí você diz, rapaz, os colégios agora estão se enquadrando mais, aí os meninos estão dando uma estudada melhor. Mas você veja aí por que os meninos estão estudando. Estudando nada, aí os professores ficam lá sem fazer nada e os políticos lá também não fazem as leis para organizar tudo. Ele leva sempre para o lado político. Qualquer assunto, vai falar de futebol, ele entra na política. Entendeu? Então, esse é o louco, né, considerado pela espiritualidade. E não, né, o cidadão que anda. Porque pode ser obsessão, né? Possessão, coisas assim, né? Nesse sentido, assim. Então, a gente vê que, né, essas vibrações, eles são, né, desse tipo aí. Ele se refere aqui também nos hospitais, os doentes calmos. Veja que o nervoso, como o nervoso cria problema, né? Ainda que você não seja doente, mas seja nervoso, essa sua aura interna, ela chega a 2,5 centímetros, né? Ele diz 2,5. E leva um tempão para voltar, né? A outra aumenta até 5 de 3 a 8 centímetros. E leva um tempo, a segunda, né? Aqui, né? Cobre a primeira. Então, se você está nervoso, essa aura permanece, né, de 8 centímetros, 7 centímetros, por aí. Né? E isso provoca doenças nele, que é um sistema nervoso, aí atinge tudo. Né? Aí ele vai atingir o digestivo, né, o sistema digestivo dele, né, o sistema nervoso, né, já é. Né? Então, ele fica doente porque a aura, ela demora, como ele fala aqui, só quando ele vai se curando, a aura vai retornando ao seu tamanho normal. É assim que ele está dizendo? Né? Então,
Outra coisa que ele está se referindo aqui, né, das auras, né? Ele diz assim: a aura é o múltiplo revestimento do homem através das camadas sucessivas da matéria. Né? Lembra que a gente falou? O rim é a soma, a aura é a soma das auras das células. São múltiplas camadas, né? Elas vão se formando até formar essa aura de 2,5 centímetros, né, do homem. Né? A aura da pessoa de boa saúde são simétricas, enquanto nas pessoas doentes se apresentam com manchas e, no lugar da moléstia, a aura torna menos distinta ou contém lacunas. Né? Foi o que a gente falou. Quando ela reduz a velocidade, né, vibracional, a aura daquele órgão que está doente deixa de estar compondo a aura, né, em torno do homem. Então, naquele lugar fica, como ele fala aqui, né, menos, né, distinta, fica mais rarefeita, e com lacunas, tem branco, né? Assim, Então, mais adiante ele vem, né? Ele diz, né, no estado de síncope, né, ou no estado hipnótico, a aura, né, a aura externa do indivíduo diminui, enquanto a sua primeira aura, a aura interna, une-se à matéria e fica rente ao corpo, né, ao qual eles cobrem. Então, veja que nesse estado, né, de síncope, repare uma coisa, quando a gente acelera o sistema nervoso, a aura aumenta. Quando a gente reduz a vibração do sistema nervoso, a aura diminui, né? Que é no estado de síncope ou, né, de hipnótico, né? A aura diminui. Está vendo a relação que existe entre as auras? É por aí. Muito obrigado, irmão presidente, que passou 5 minutos aqui e você não me repreendeu. Eu agradeço a vocês a atenção, né, por esse estudo. Meditem sobre isso, né? E aquilo que se identificar com o sentimento, porque, veja bem, a gente acha que conhecimento é tudo, né? Mas o conhecimento sem sentimento não é sabedoria, né? O conhecimento, quando a gente sente aquilo que está estudando, vem aquela norma, né? Quando a energia aumenta o seu ritmo vibracional, ela fica mais pura e se aproxima de Deus. Então, quando a gente adquire o conhecimento e que sente isso interna em nós, a nossa vibração única, ela se torna, né? Ela acelera a vibração. Então, aí nós, né, nos sentimos mais perfeitos e nos aproximamos de Deus, né? A gente se sente mais, né, amoroso, né, condescendente, por aí. E nos aproximamos de Deus em vibração. Então, está aí. Deus pague a caridade a vocês. Eu amo todos vocês. Obrigado, Gilberto. Obrigado a você. Esse tema é muito vasto e profundo, ele demandaria bem mais tempo, mas pode depois haver um repeteco com uma continuação em outra data, né? Pode ser. Meus irmãos, vamos agora nos preparar. Deixa eu parar aqui a interromper.